Oi, meus amores, tudo ótimo? Vamos falar sobre a alma gêmea, chama gêmea, almas afins, todo esse papo. Só que para ficar mais simples o entendimento, eu vou colocar aqui uma imagem para ficar mais claro, né? Ficar pelo visual ali, ele ajuda no entendimento. E também eu sugiro que você vá por uma linha que fique mais simplificada para você entender. Ao invés de já colocar como nós, seres humanos, separe como copo d'água ou como a parte da física ali em relação àquela divisão celular não, como a parte da física da molécula, átomo, próton, nêutron, elétron, sabe aquela divisãozinha que a gente vai fazendo? Entenda como física também, porque não deixa de ser, né, a parte da energética, também dá para ir por esse lado, porque daí o entendimento vai ficar menos complicado quando a gente coloca a cara assim da pessoa, o ser humano, para entender. Dessa forma fica mais fácil o entendimento, fica mais didático, digamos assim. Ok, então, e antes de eu falar que a conexão delas começa a partir da mônada, mas eu vou voltar um pouquinho antes ali. Aí coloca o nome que você quiser, Deus, Pai Criador, Fonte Criadora, Amor Primordial, Entrega Absoluta, Átomo, como você quiser chamar. Quando o átomo, quando a fonte decidiu se experienciar, ele precisou se fractalizar, dividir, vamos botar assim, só para ficar mais simples o entendimento. Decidiu se fractalizar para poder experienciar. Nesse decidiu se experienciar, ele criou aquele segundo andar ali da Santíssima Trindade. Essa Santíssima Trindade a gente também pode entender como as energias Yin e Yang em relação aos polos energéticos, como o sagrado feminino, o sagrado masculino, só que não o sagrado masculino e feminino da maneira que a gente conhece em relação à aparência ou sexualidade. Não, é apenas expressão de energia, expressão de polos masculino e feminino, ok? Aí Yin e Yang, aí logo depois disso veio os 7 avatares, que também dá para entender com o 7 da fraternidade branca, os 7 raios cósmicos, os 7 cores do arco-íris, os 7 chakras, né? O número 7, ele também é cabalístico, né? Mas enfim, os 7 avatares ali. E daí naquele andar ali, nesse andar, é a dimensão, mas eu vou colocar andar, porque daí fica menos complicações para você entender. Ok. Nesse andar aí, nessa parte da dimensão que tá as sementes estelares, as sementes do todo, esses 7 avatares, também está o nosso regente, que é a nossa mônada. A nossa mônada é a nossa centelha divina. Cada mônada, ela tem a capacidade de abrigar, de organizar 12 superalmas. E cada superalma tem a capacidade de mais 12 almas. Então é uma mônada que tem a capacidade de 12 superalmas, e essas superalmas mais 12 almas, que é o número aquele 144, que é a massa crítica dos 144 mil, tal. É esse por aí. Ok. Nessa mônada que está ali, a mônada e a superalma, a raiz e a superalma, quando você conhece alguém, e isso assim, ó, também, deixa eu abrir um parênteses, que independente do tipo de relação, né, não é porque é uma alma gêmea, uma chama gêmea, alma afim, que vai necessariamente ir pro lado do romance, não. Pode ser um familiar, pode ser 2 irmãos, ou irmã, né, irmã, independente, não se apega a parte da manifestação em relação ao gênero da Terra aqui, mas a manifestação são energias compatíveis, muito compatíveis, e isso vai depender do tipo, né, deixa eu deixar claro, independer do tipo de relação que você tem. Pode ser apenas amizade, pode ser uma amizade linda, então é apenas isso, tá? Independente do tipo de relação, é uma conexão energética, uma similaridade, uma frequência, tá? Então, ok. Ali no andar das mônadas, a mônada com essas 12 superalmas e com as suas 12 almas que estão encaixadas no superalma, elas não necessariamente todas estão vivas, manifestadas aqui na Terra, e não necessariamente todas aqui nesse planeta Terra, e nem necessariamente todas na mesma dimensão. Elas têm a capacidade, e não quer dizer que todas estejam vivas, ou manifestadas, né, expressando uma vivência. Ok. Então, quando você conhece alguém, independente do tipo de relação, você conhece alguém que tem essa familiaridade, essa energética compatível, essa sincronia em relação a conhecimentos, entendimentos, interpretações, uma familiaridade muito linda, a gente pode chamar de almas gêmeas de primeiro grau, quando elas são da mesma superalma. Então, só para ficar didático nesses termos, assim, mas é para a gente poder entender. Então, a mônada com a sua superalma e essas almas conectadas nessa mesma raiz aqui de superalma, essa conexão entre as almas aqui, que tem a mesma superalma, que também é a mesma mônada, elas têm uma conexão de primeiro grau, são almas gêmeas de primeiro grau.
Quando é da mesma mônada, mas é de uma outra superalma, que aqui é a mônada e aqui é os 12 superalma, e a conexão entre essas almas, que tá uma aqui, superalma aqui e outra superalma aqui, digamos assim, que essas almas estão tendo uma relação, independente de qual seja, estão tendo uma relação, elas são almas gêmeas de segundo grau, que também é uma conexão linda, que também é uma conexão maravilhosa. Elas têm a mesma mônada e o primeiro grau tem a mesma superalma e a conexão de almas gêmeas de segundo grau tem a mesma mônada. E aí, quando as mônadas, né, naquele andar das mônadas ali, né, são várias mônadas. Então, aqui tem uma mônada, outra mônada aqui, outra mônada aqui. O termo é vizinha, né? A gente pode chamar uma mônada vizinha. Só que o termo que a gente usa é mônada adjacente. E aí, quando você conhece alguém, independente da relação que seja, vou reforçar, independente da relação que seja, você conhece alguém que é uma alma que da outra mônada, da sua mônada vizinha, ou seja, é da sua família monádica você, mais uma conexão da mônada adjacente. Isso são almas afins. É um ritmo um pouquinho diferente, porque né, a origem pode ser diferenciada também, mas é uma conexão também muito linda. É uma conexão energética também com muita similaridade, mas é óbvio que é um pouco mais enfraquecida, vamos, só para ficar compreensível, mas enfraquecida em relação às outras conexões ali. Mas também é uma conexão maravilhosa, também é uma conexão muito linda. Então, almas gêmeas de primeiro grau, a mesma fonte da superalma. Almas gêmeas de segundo grau, a mesma mônada. Almas gêmeas afins, né? Almas afins, muita compatibilidade. São mônadas diferenciadas, né? Não mônadas vizinhas, né? A mônada adjacente, a sua família mais a família mônada adjacente. E aí, então, depois tem a chama gêmea, que é essa conexão, é muito mais forte de todas, todas são maravilhosas e fortes, e ok, todas com propósito, mas a chama gêmea é uma divisão, lembra lá do comecinho, quando fonte, Deus quis experienciar e veio a Santíssima Trindade do Yin e Yang dos polos? É a sua alma que se fractalizou e dividiu ali, manifestando o sagrado masculino e o sagrado feminino, independente da manifestação física em relação ao sexo que vai ser, se vai ser homem, se vai ser mulher, isso não importa, é questão de energia, a gente está falando dos polos energéticos, é só uma manifestação dos polos. E ok, e aí quando essa alma se fractaliza e se divide, fazendo aquela tampa da laranja, a metade da laranja, na verdade é a metade da laranja e eles juntos são a laranja inteira. E também independe do tipo de relação. Pode ser chama gêmeas de dois irmãos, pode ser chama gêmea de pai e mãe, filha e filho, filha e filha, mãe e filha, independente do sexo, né? Voltando, só independente disso, é a conexão que é maravilhosa, um entendimento, uma compatibilidade, uma frequência vibratória, uma similaridade, é tudo muito lindo em relação à chama gêmea, que elas têm a potência e capacidade de dar luz, de fornecer luz para uma cidade pequena. Então elas têm isso moveria muito o véu, o holograma nosso aqui da matriz divina, da matriz terrestre. Então não existem tantas uniões dessas chamas gêmeas aqui nessa Terra de 3D ainda, né? Embora possa ter algumas, não são tão numerosas quanto em outros andares, né? Quanto em outras dimensões. Então a chama gêmea é a manifestação da sua alma que se fractalizou, masculino e feminino, sagrado masculino, sagrado feminino, ambos sacralizados, ambos com aquela sacralidade mesmo em relação à apreciação dessa criação, à apreciação dessa manifestação dos polos energéticos. E ali, essa compatibilidade é a chama gêmea, que é a mais forte, né? Vamos colocar assim também, que é a mais forte de todas. Então é só isso. Mas ao mesmo tempo que tem uma parte que a gente enxerga como romance, de encontrar uma gêmea e tal, também tem outra parte que é simplificado desse jeito, e a gente pode ter diversas almas gêmeas, pode ter diversas almas afins, né? Tudo vai depender de quantas superalmas, de quantas almas, de quantas mônadas estão ali ativamente com aqueles 12 sendo manifestados e expressados, e outra, né? Todas nessa mesma dimensão, todas aqui na Terra. Então é mais difícil ainda, né? Embora todas essas conexões tenham um propósito maior, né? Na realidade todas têm, né? Não necessariamente se encaixando nisso, todas as nossas conexões elas têm um propósito maior, mas principalmente entre essas é o de despertar o outro, de acrescentar de uma forma bem agregadora, de condução, de apoio mútuo. Então é isso, é simples assim, mas ao mesmo tempo não é tão simples assim, mas é isso aí. Beijo.